Durante um mês inteiro eu acreditei em signos e horóscopos. No experimento deste mês eu mostrarei para vocês por que eu escolhi viver isso, os problemas encontrados durante o caminho e, por fim, as minhas conclusões e opiniões. Bem, eu me chamo Roberto e esse aqui é a minha cabeça humana. Dentro desse projeto o objetivo é falar sobre saúde mental, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Se você tiver mais interesse na minha jornada, por favor, se inscreva. As regras do jogo são as seguintes. Todos os dias eu irei ler o horóscopo e farei anotações ou gravações de tudo que for interessante de se documentar. Algumas informações sobre mim. Eu não entendo nada de signos ou horóscopos. Eu sei que sou do signo de Touro e é isso, basicamente. Eu nunca tive interesse em mergulhar mais a fundo para compreender do que se trata ou quais as diferenças entre um signo e outro. Porém, de corpo e mente abertas, eu decidi abraçar esse experimento. Eu não sabia como isso poderia impactar a minha cabeça ou a minha vida, então eu escolhi uma fonte de informações que me entregasse de forma simples o que eu buscava. A fonte escolhida foi o site Terra. Diariamente são colocados 2 ou 3 parágrafos de informações e isso era suficiente para mim. Lembrando, eu não tinha interesse em horóscopos e definitivamente não queria que isso se tornasse um desafio, ainda mais se fosse sacrificante demais. Dessa forma, eu gastava entre 5 e 10 minutos para obter as informações e poderia seguir com o meu dia. Todas as regras foram definidas na última semana de janeiro, e como forma de teste eu peguei um dos dias para ler o horóscopo. E agora eu vou deixar o Roberto do passado falar. Eu quero deixar registrado uma coisa, hoje é dia 31/1, eu vou iniciar o projeto amanhã, e eu decidi olhar na semana anterior, nessa semana, o que era para ter acontecido, olhar algumas coisas, e eu queria destacar essa parte aqui. Vênus e Plutão de mãos dadas e em graus exatos em Capricórnio prometem trazer mudanças importantes em um projeto de publicação na internet. Isso é previsão para essa semana atual, que eu estou gravando. Isso é muito estranho, muito louco, porque eu realmente decidi dar início nesse projeto agora. Eu já tô com essa ideia tem algum tempo, mas eu decidi realmente agora colocar em execução. Hoje é a primeira gravação que eu tô fazendo e é estranho que agora, voltando para as previsões da semana, isso estava escrito nas previsões. E então é muito estranho. Para minha surpresa, o horóscopo da semana dizia que grandes mudanças no projeto aconteceriam. E isso foi verdade. Foi nessa semana que eu decidi dar início ao que hoje é o Minha Cabeça Humana. Foi também o início do primeiro desafio ou experimento mensal. Como podem ter notado, eu fiquei bastante surpreso ao perceber que a previsão estava correta. E essa não seria a única vez que isso aconteceu. No início eu estava em um estado de duvidar e questionar se tudo isso era besteira ou não. Então eu fiquei bastante chocado e impressionado já no início. Também quero destacar que parece que o site me descreveu ao dizer que os últimos 3 anos foram de bastante estudo e que agora está no momento de especialização. É exatamente isso, eu me dediquei muito mais do 3º semestre até o 8º semestre da faculdade, e nesse momento, quando eu tô gravando o vídeo, eu tô buscando por uma pós-graduação. Mesmo com essas coincidências, eu sabia que nem tudo que fosse previsto seria para mim. Esse é o primeiro dia do experimento, ou desafio, ou não sei como eu vou chamar isso, mas é o primeiro dia de leitura dos horóscopos e realmente acreditar. Mas uma coisa que eu quero destacar, que pelo menos das minhas pesquisas antes de iniciar esse desafio, é que nem tudo que apareça aqui eu devo acreditar ou devo imaginar que isso vai acontecer. A semana começa influenciada pela lua minguante em Escorpião, que chega em tenso aspecto com Mercúrio em Marte, marcando a finalização de um acordo ou negociação envolvendo uma parceria comercial. Ok, isso é algo que não me aplica, não aplica a mim nesse momento, né? Então, existem coisas que eu sei que não vai aplicar pra mim, tem coisas que eu sei que aplica pra mim. No dia 2, outra coincidência. Para resumir, eu organizei minhas atividades para o resto da semana com diversas pausas entre elas, e a previsão dizia exatamente isso. Eu li a previsão depois de ter organizado e novamente fiquei impressionado. Até o momento eu não tinha convicção daquilo, eu tentava negar na minha cabeça, justamente o oposto do objetivo do experimento. Mas isso eu percebo agora, 2 meses depois. Naquele dia eu não tive essa leitura da situação. Chegou o fim da semana e, como eu imaginava no dia 1, o horóscopo da semana não se aplicava a mim. No entanto, eu procurei analisar o projeto até o momento.
Tô gravando aqui no final da semana, hoje é dia 7 de fevereiro, e eu preciso dizer que até agora esse desafio tem sido bem maior do que eu pensava, na verdade. Eu cheguei à conclusão até agora de que no começo do experimento, até antes do experimento, era algo bem bacana porque você tem alguma coisa pra acreditar. Pelo menos é essa conclusão que eu cheguei até o momento. Eu vejo que eu às vezes não tenho alguma coisa que eu acredite, então seja alguma coisa boa, alguma coisa ruim, então minha vida meio que segue monótona. No entanto, eu vejo esse experimento do horóscopo como uma oportunidade de eu me desafiar. Então, se o horóscopo diz que alguma coisa ruim vai acontecer, eu tento provar o oposto. Se o horóscopo diz que alguma coisa boa vai acontecer, eu tento justificar. Não querendo adiantar este assunto, mas nas semanas seguintes, esse pensamento onde eu desafio ou eu justifico o que foi projetado pelo horóscopo mudou. Não faria sentido eu viver para justificar ou desafiar as previsões, mas isso eu comentarei melhor daqui a pouco. Antes eu quero finalizar com mais um pensamento do final da primeira semana. Eu acho que até agora o que tem sido mais importante nesse desafio, nesse experimento, ele sempre termina falando de coisas boas. E eu acho que isso é um pouco que falta pra mim, ou que falta no geral, pelo menos. É esperança. Porque, principalmente nessa época que a gente tá em Covid e tudo mais, falta bastante esperança, pelo menos pra mim. Então, ler algumas coisas dizendo que vai melhorar é bom, porque eu às vezes não acredito que vai melhorar, mas ouvindo de outras pessoas, de outras fontes, me deixa um pouco mais tranquilo. E até porque esse é o jeito certo. Se a gente não acreditar que vai melhorar, ninguém vai falar que a sua vida vai melhorar. Você mesmo precisa dizer que sua vida vai melhorar. Então, isso serve até um pouco de incentivo pra mim. Eu acredito que, como eu vejo que o signo, que é o que eu tô acreditando nesse mês, diz que vai melhorar, então eu tô acreditando nisso e eu tô fazendo minha parte pra acreditar. A segunda semana foi mais movimentada. Fiquei dividido entre atividades relacionadas com busca de emprego, isso envolve entrevistas, questionários e demais processos relacionados. Continuei lendo os horóscopos diários, porém eu não queria lê-los antes do final do dia. Eu não queria criar expectativas ou ficar ansioso, e a leitura dos horóscopos poderia gerar isso. Eu até fiz gravações, mas elas não ficaram muito claras ou objetivas da ideia do que eu queria falar, então por isso que eu tô falando agora. Agora, dando falta pro final da segunda semana, eu parei para avaliar como eu estava me sentindo em relação ao projeto, e daqui em diante sinceramente, eu não fiz mais gravações. Eu notei que estava caindo no conto que comentei anteriormente. Este sendo o fato de que quem estava guiando a minha vida não era eu, mas sim o horóscopo. Falando agora de mim mesmo, eu sempre tive pessoas dizendo o que eu deveria fazer, como fazer e no geral me guiando. Isso hoje me traz uma sensação de falta de direção quando eu tenho que tomar as minhas decisões. E hoje sou eu quem escolhe o meu caminho. Eu estava adquirindo o hábito de justificar os meus problemas e resultados positivos com a previsão do horóscopo, como se eu estivesse me apoiando e dependendo dele. E eu não quero outra coisa me guiando, eu quero me guiar. Então eu me questionei, se eu não ler o horóscopo, estarei em apuros? Vou ficar perdido? Isso são sensações que eu não quero desenvolver. Nisso eu comecei a ler o horóscopo diário apenas no final do dia, para que as minhas atitudes não fossem baseadas nas palavras lidas. A partir daí fui me distanciando cada vez mais da leitura da previsão diária. Mesmo assim, eu li o horóscopo diário todos os dias do mês. O horóscopo é perda de tempo e sem sentido? A resposta é não. Durante todo o mês, eu notei que diversas previsões eram verdadeiras. Eu não recomendaria ninguém ler o horóscopo diariamente, isso pode tornar a vida talvez previsível para algumas pessoas, mas eu acho que ela se tornaria até chata. No entanto, eu recomendo ler o horóscopo do mês ou do ano,
pois eles indicam pontos que você vai desenvolver durante um médio espaço de tempo. Gostei do início, pois eu li a previsão do ano e me senti motivado. Muitas vezes falta motivação em mim, falta motivação interna para desenvolver meus projetos, para fazer minhas coisas, minhas buscas, falta motivação de continuar. Eu não queria transformar as previsões em algo que guiasse a minha vida, e eu recomendo a leitura da previsão mensal ou anual para você ter uma ideia de pontos que você possa desenvolver, ou que você, entre aspas, vai desenvolver seguindo a previsão, mas o caminho, como você vai desenvolver, isso é uma coisa que é sua, e é por isso que eu não recomendo realmente a parte diária do horóscopo. Valeu o experimento, me conheci mais e pude conhecer mais sobre horóscopos e signos. Muitas coisas eu ainda não entendo, como a lua de Gêmeos vai estar em bababá. Eu pulei essa parte pra realmente a parte que eu entendia. E eu acho que valeu a pena. Eu comecei esse vídeo em janeiro de 2021 e de lá pra cá muita coisa mudou, mas eu continuo com esse experimento na cabeça. Gostaria de pedir para vocês deixarem o sininho do canal ativo. Esses vídeos demoram muito tempo para desenvolver, então dessa forma você é notificado quando eu postar algo novo. Minhas redes sociais estão na descrição, por favor, deixa um follow aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, isso me ajuda demais e demora menos de 2 segundos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!